Hoje a mulherada do futebol está no congresso técnico. Vamos jogar aí a íntegra de todo o congresso aqui na mulherada do futebol, porque a gente sabe que você, torcedor, além de ter o direito de saber o que está acontecendo, quer se informar, quer saber, e tá aí. Vamos jogar as novidades aí para o ano que vem, 2019, Série A Maranhense. Realizar hoje o Congresso Técnico do Campeonato Maranhense 2019, que por força de lei do Estatuto Torcedor, o doutor Márcio vai falar melhor disso agora, ele tem que ser feito com no mínimo 60 dias de antecedência. Tá? Então, passando a palavra aqui ao doutor Márcio, ele vai fazer a leitura aí do artigo do Estatuto que trata disso, para depois a gente tratar das situações mais específicas. Tá? Senhores, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Hoje, sem dúvida, a gente dá o pontapé inicial para o início do Campeonato Maranhense 2019, fazendo essas tratativas aqui na forma do Estatuto de Defesa do Torcedor. Nós somos obrigados, por força de lei, a fazer essa reunião com no mínimo 60 dias antes de ser realizada a competição. Mas este ano especificamente, nós temos uma mudança com relação ao ano passado. Que ano passado, quando fizemos o congresso em 2017 para a competição de 2018, nós deixamos bem aberto o diálogo a respeito das regras do jogo, inclusive dando prazos para que os clubes, a imprensa e quaisquer interessados pudessem sugerir alterações no texto do regulamento. Entretanto, porém, contudo e todavia, segundo o próprio Estatuto de Defesa do Torcedor, no artigo 9º, parágrafo 5º, ele diz que é vedado proceder com alterações no texto do regulamento durante 2 anos. A gente vai passar a palavra aqui para o Ronald. Rapidamente ele vai tecer alguns comentários aqui, que é um ponto complicado, e importante na competição, que é os tais dos laudos técnicos dos estádios. Isso costuma dar problema para a gente durante toda a competição. No final a bomba sempre cai no nosso colo, não tem jeito, mas isso é normal. Mas a gente tem que começar a talhar essas bombas aí. Vou dar um exemplo mais recente, que foi o caso do Chapadinha, na Série B do Campeonato Estadual, que no início do Congresso Técnico do Estadual, da Série B, a equipe do Juventude solicitou para jogar na cidade de São Mateus. Deferimos. O Boa Vontade solicitou para jogar na cidade de Bacabal. Deferimos. O Chapadinha em nenhum momento se manifestou sobre o local que iria jogar. O campeonato começou na quarta-feira. Na segunda-feira, 18 horas, o Chapadinha entrou com ofício dizendo que não tinha condições de jogar em Chapadinha, que queria jogar em Anápolis. Então, nem tempo hábil para fazer uma vistoria no estádio a gente teve. A gente se viu diante do dilema, ou para o campeonato, que nem começou ainda, ou dar um WO, seja lá o que for. Para não fazer isso, aquele famoso vamos dar um jeitinho. Infelizmente, a gente dá um jeitinho para depois quebrar a cara. Qual foi a solução? O doutor Márcio indeferiu o pedido, mas condicionou que se as demais equipes concordassem, o jogo poderia ser em Anápolis, uma cidade próxima. As equipes concordaram, mas no despacho do Dr. Márcio ficou a ressalva, exceto semifinal e final. Está lá escrito. O campeonato aconteceu, o estádio de Anápolis não tem a menor condição, não tem vestiário, jogadores e árbitros tinham que se trocar num ginásio do lado de fora, o árbitro passar no meio da torcida. Isso está relatado durante todo o campeonato, pelos delegados da partida, pelos árbitros, mas toleramos para o campeonato poder acontecer. Chega na final, aí é toda aquela zoada que a gente já conhece. Estamos querendo tirar o jogo, prejudicar o Chapadinha, aquela história toda. Então, assim, pela nossa tolerância, depois a gente é criticado. E sem falar que, repito, e aí vale para todos os times, principalmente Cordino, Santa Quitéria, não tenho certeza, mas principalmente se vier essa mudança de domicílio, que São José, o regulamento geral fala o quê? Final de campeonato tem que ter no mínimo 2.000 lugares. Está no regulamento geral. Então, estava numa resolução de diretoria e agora no regulamento geral desde o ano passado. Então não adianta querer dizer que está tirando o jogo daquela cidade naquele momento. Isso é no momento em que foi editado o regulamento geral no ano passado. Então é do conhecimento público e notório, está publicado. Trabalhar qualquer coisa fora disso é má fé. Como a equipe do Chapadinha fez, estou falando aqui porque eu falei para eles. Tá? Então, para evitar isso, a gente vai começar a ser mais rigoroso com relação aos laudos. Já tomando tempo aqui do Dr. Ronald,
mas porque a gente tem a tolerância, tem clube que chega aqui sexta-feira com uma licença provisória e ele vai falar o que é isso, e a gente acaba permitindo o jogo. Lembrando que o prazo são 35 dias antes do início do campeonato. Pelo regulamento geral, esse é o prazo para apresentar lá, 35 dias antes. E a gente tem a tolerância de receber com 24 horas antes. E pior, às vezes de manhã, sábado de manhã, para o jogo ser 3 horas da tarde. Então, pessoal, hoje falta mais de 60 dias para o campeonato começar. 70 dias. É começar a trabalhar de agora. Agora, querer trabalhar na semana do jogo não vai acontecer. Tá? Vou passar a palavra para o Dr. Ronald, que ele é a autoridade credenciada do CBF para análise de estádios no Brasil todo e tem a capacidade melhor para falar sobre isso. Preciso que a gente entenda que tanto o Estatuto de Defesa do Torcedor, que é a Lei Federal de 2003, completou esse ano, em 15 de maio, completou 15 anos. Então está debutando e nós avançamos bastante em termos gerais no Brasil, mas no Maranhão nós temos dificuldades, como tivemos em Barra do Corda, como tivemos agora em Chapadinha, em Anapurus, com relação àquilo que é uma obrigação legal civil nossa. Se alguém se machucar numa competição, que não seja o atleta disputando bola em campo, mas torcedor na arquibancada, alguém que não seja da equipe de atletas, se machucar por deficiência do estádio, quem vai ser responsabilizado? Federação Maranhense, o clube mandante e o proprietário do estádio e o administrador do estádio. Está todo mundo dentro do povo de responsabilização. Então, não custaria nada se todo ano nós fizéssemos no Conselho Arbitral esse compromisso de que, embora os clubes não sejam donos dos estádios, o Sampaio não é dono do Inhozinho nem do Castelão, como o Chapadinho não é dono do estádio do Chapadinho, e assim sucessivamente. Né? Como em Barra do Corda, que nós tivemos lá, pessoalmente. Então eu sei da dificuldade dos clubes de conseguirem que os prefeitos, que a autoridade pública faça aquilo que a lei exige. E além disso existem limitações, o regulamento prevê capacidade mínima nas finais. Então isso tem que ser observado também. Então, cumprindo essa obrigação nossa aqui de encaminhar para todos vocês, embora tudo isso esteja no site da CBF e no site do Ministério do Esporte. Essa legislação não é a legislação que a CBF exige, nem que a Federação exige. É lei federal que o Ministério do Esporte regulamentou e a última regulamentação foi em outubro de 2015. Vou passar a palavra agora ao Marcelo Filho, presidente da CEAF, para ele tecer alguns comentários acerca de arbitragem aí, de maneira geral, né? Um apanhado aí do ano e já projetando para o ano que vem. Boa tarde. O ano de 2018 para a arbitragem foi um ano bom. Até porque também nós estamos fazendo um trabalho de renovação constante. E nós estamos usando hoje um método do também dividir a arbitragem tanto da capital como a arbitragem do interior. Nos últimos 3 anos nós temos decisões de final de campeonato, tanto o árbitro da capital quanto o árbitro do interior. Como isso? Na qualificação. A federação, através de mim, eu vou passear nos interiores, faço a qualificação, tiro alguns árbitros que se destacam dentro da idade de 18 a 28 anos, e esse árbitro eu começo a trabalhar nessa distância, acompanhando em 30 e 30 dias, voltando à cidade e fazendo treinamento. Ela vem fazendo um trabalho sem medo, sem aquela pressão de resultado. Isso me deixa muito confortável, porque ela se torna mais imparcial, ela se torna mais confiável. Isso eu venho observando nesses últimos anos. É comum, às vezes, ao longo do campeonato, algumas críticas com relação à escala de arbitragem da cidade de um dos times. Né? E a gente tem que ter em mente o seguinte: vai ter um jogo em Imperatriz, escala um árbitro de Imperatriz. Aí há críticas. Sim. E é como a gente conversou aqui internamente. Nesse raciocínio, nos jogos em São Luís, não poderia ter nenhum árbitro de São Luís. Né? Então, assim, o critério tem que ser o mesmo. Se um árbitro de Imperatriz não pode apitar em Imperatriz, então de São Luís não poderia apitar em São Luís.
e que isso a gente não houve nenhuma reclamação nesse sentido. Outro ponto, essa questão do sorteio, né? A comissão sempre divulga quando vai ser feito o sorteio. Geralmente, quando é rodada no fim de semana, faz na quinta-feira, né? Quando é na quarta, faz na segunda. Então, quem quiser, o sorteio é público, é filmado, e quem quiser se fazer presente, isso está no Estatuto do Torcedor e é cumprido. Outro ponto, aquele que já está no regulamento, e a gente está repetindo o regulamento, né? A questão do prestígio aos árbitros locais. Então, aqui no nosso regulamento é vedado árbitro de fora, tá? Mesmo que haja concordância dos clubes, mesmo que o árbitro, a despesa seja paga pelos clubes, aqui é vedado o árbitro de fora. E se o nosso árbitro ele serve para apitar o campeonato todo, ele tem que servir para a final. E se ele não serve para a final, ele não serve para o resto do campeonato. Então, a gente tem que prestigiar. Se o jogador quer jogar uma final, o presidente do clube quer estar numa final, o árbitro também quer apitar uma final. Então, é uma forma de prestigiar a nossa arbitragem. E aí eu vou, talvez, empenhar um compromisso para ti, que eu não sei se tu queres, mas a gente já teve essa oportunidade com o Marcelo, que eu achei que foi extremamente salutar, quando a gente estava à frente do motoclube. A gente convidou ele para dar uma palestra para os jogadores antes do campeonato começar. Sugiro isso aí, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes essa conversa de alguém que é experiente na arbitragem com o árbitro antes do campeonato evita um monte de cartão amarelo, evita um monte de cartão vermelho, desnecessário, se ouvir uma orientação antes do campeonato. Então, se houver essa disponibilidade, ou tu ou de outro lado, eu acho que isso é extremamente importante para vocês. Até porque nós temos um trabalho voltado exatamente para isso. O time do Imperatriz, o time do São José de Ribamar, o time do Moto, foram os times que pediram árbitros, inclusive sou eu que vou, e lá em Imperatriz eu mando o Ramilton. A gente tem um trabalho de como jogador evitar um cartão amarelo, um cartão vermelho ou uma expulsão desnecessária. A maioria dos gols saem por uma jogada que o jogador poderia ter evitado. E uma das coisas, 58 modificações tiveram na regra em 2017. E muitos jogadores, eles ainda não absorveram essas modificações. E eu estou disposto a qualquer equipe que quiser dar entrada no ofício aqui para a gente acertar uma data. Tanto a gente faz a palestra no vídeo, pode ser aqui na federação também, como pode ser no clube, como também se fazer a jogada nos treinamentos. Não tem nenhum problema, estou à disposição de qualquer equipe que pedir. E essa palestra seria a custo do clube ou a federação teria alguma participação? 0,800. Talvez assim, aí eu Não, digo assim, se tiver de locar para Pinheiro, vocês passagem. Se for já Pinheiro, a passagem ali, precisa. o almoço ali. A gente teve uma reunião com representantes de clubes de base, tinha até representante do Sampaio. Chegou ali também, que estava presente. Que com relação ao calendário do ano que vem, não só para a base, mas para o profissional. Então, esse ano, a gente, graças a Deus, está conseguindo, apesar de algumas pessoas concordarem ou não concordarem, mas pelo que eu ouvia falar, nós ouvimos falar, era um anseio de muita gente, imprensa, torcedores, jogadores, que o futebol maranhense tivesse atividade durante uma maior quantidade de meses durante o ano. Né? A gente sabe dos custos para os clubes, para todo mundo, mas a gente está conseguindo, a gente vai fechar esse ano com um calendário de janeiro a dezembro, né, de atividades, profissionais e amadoras. Então a gente teve a primeira divisão, depois veio o Campeonato Brasileiro, né, em todas as suas divisões, paralelamente isso, as categorias de base, depois iniciamos a Série B do estadual e agora temos o seletivo, que vai acabar em dezembro. Ou seja, mercado para os atletas, trabalho para todos nós, né? A gente, quer queira, quer não, organizar mais uma competição é trabalho, mas nosso objetivo é esse. Então, não todos os atletas conseguem mercado o ano todo, mas a gente tem vários atletas que conseguem. A gente pode citar um aqui que eu me lembrei, o Anderson, por exemplo, primeiro semestre jogou no Moto, né? Depois jogou pelo Juventude na Série B e agora está no MAC no seletivo, ou seja, se empregou durante o ano todo. É um dos exemplos. E além disso, a ideia desse seletivo, que vai continuar, para dar a vaga para a Série D, é abrir mais uma categoria que é o Sub-23, que isso é um grande problema da gente aqui. Os atletas estouravam a idade no Sub-20, iam para o Ceará, para o Piauí, para outro lugar. Por quê? Porque não tinham o que fazer aqui. E eles não estão amadurecidos para ir para o profissional. A gente vê muita cobrança de torcedor, pega esses garotos e bota no profissional. Não funciona assim e todos vocês sabem disso. Não funciona dessa forma. Ele precisa amadurecer e essa competição, e até dar uma vaga para uma competição importante, que é o brasileiro, visa dar esse amadurecimento. Tá? Então, só para deixar isso registrado, e em poucos dias a gente vai soltar o calendário anual de todas as competições. Colocação,
Uma ponderação. É só um prazer de estar aqui, porque não vai. Bom, a Não gente tem hoje- trabalho como eu tive no começo do ano com o campeonato. Em razão Ninguém da pode- imutabilidade do regulamento, o Exatamente. trabalho do esse ano é mais tranquilo. E Não por foi fácil, força, né? inclusive por força de lei, né, é a atribuição dele, o nome está dizendo, ouvidor, né? Reclamações, reivindicações. Só voltando àquele assunto do esporte base, né? Só para registrar, pessoal, o Paulo está representando aqui do Pinheiro, né? E já aproveitando os parabéns pelo título da Série B e que a partir do ano que vem vai estar com a gente na Série A. Tá? Só me importando a parte do futebol de base, né? Qual seria a obrigatoriedade de nós, que estamos na Série A, participarmos da divisão de base? Né? Até porque a gente sabe que na CBF tem algumas exigências com relação a isso, né? E também com relação ao calendário, tem que acompanhar as outras competições. Por exemplo, a gente tem aqui a competição do Sub-19, do Sub-20, né? Que dá uma vaga para a Copa São Paulo, mas muito distante da Copa São Paulo. Que ele fosse realizado num período mais próximo, até para que a nossa equipe tivesse a atividade para quando chegar a época pudesse disputar com uma condição melhor. O que foi conversado ontem, Paulo, nessa reunião dos clubes de base, já foi numa outra linha inversa. O que eles propuseram para a gente? A gente começar o primeiro semestre com sub-15 e sub-17. Porque muitos atletas do 15 tu aproveita no 17 também. Não, desculpa. Sub-17 e sub-19. A gente começar com o 19 no primeiro semestre. Por quê? Porque até o meio do ano, a gente conhecendo o campeão do Sub-19 e que vai representar na Copa São Paulo, a inscrição na Federação Paulista é até setembro. Então, a equipe campeã ela tem um trabalho para dar mais uma garimpada em alguns reforços até lá. E do jeito que está acabando agora, porque o problema é que a gente não pode estender, porque setembro encerra o prazo de inscrição do sistema da Federação Paulista. Então, a gente acabando em junho, a equipe campeã tem de junho a setembro para qualificar ainda mais a sua equipe. E o Sub-13 e o Sub-15 ficaram para o segundo semestre. Com relação às partidas especificamente, pessoal, esse ano a gente vai precisar apertar um pouco mais em algumas situações que tem gerado problema para a federação, inclusive por força de lei, tá? E não por força de vontade nossa. Primeiro, divulgação de renda e público nas partidas. Isso está no Estatuto do Torcedor e, mais do que isso, a federação já foi cobrada, como organizadora da competição, pelo Ministério Público Estadual, a prestar informações por que público e renda não tem sido divulgado nos estádios. No intervalo das partidas, o representante do Departamento Financeiro da Federação vai até a bilheteria para ter, pelo menos, público e renda parcial. Parciais a gente vai precisar ter por força de lei, Estatuto do Torcedor e cobrança do Ministério Público. Caso isso não seja feito, não seja fornecido esse dado, a gente vai ser obrigado a oficiar o Ministério Público, dizendo que quem organizou a partida não forneceu os dados. Né? E essa não é uma responsabilidade nossa, mas a gente precisa fiscalizar isso aí, repito, por força de lei e por cobrança do Ministério Público. Tá? Os pontos para a gente fechar. Também para a gente evitar determinados problemas a partir do ano que vem, vocês sabem que nos últimos anos foi feito projeto através do Instituto Maranhense do Futebol, ligado à Federação, para transmissão de jogos, através da lei de incentivo. Né? Isso aí, qualquer coisa que a gente fale aqui é pouco, né? A necessidade desse apoio que o governo do Estado tem dado aos clubes, ao futebol, né? Nos últimos 4 anos principalmente. Isso foi essencial para o campeonato acontecer, para o campeonato desenrolar. E a gente sempre está buscando o governo para esse apoio. Eu acho que isso aí ninguém vai negar, isso aí que é essencial para todo mundo. E a gente agradece sempre ao governo do Estado por isso. Ocorre que para o clube ter esse benefício, uma das condições, pelo menos nos últimos anos foi assim, no próximo ano a gente não sabe, isso ainda não foi nem negociado ainda junto à Secretaria de Esporte. Mas nos últimos anos, essa transmissão, esse patrocínio foi condicionado à divulgação da marca do governo e basicamente através de transmissão por televisão. Tá? Transmissão de televisão, quem acompanha Copa do Mundo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, estaduais, sabe que televisões têm suas grades de horário. Né? E umas mais, outras menos, umas mais flexíveis, outras não. Então, para evitar, ou pelo menos minimizar qualquer tipo de problema nesse sentido, o Dr. Márcio, no Departamento Jurídico, preparou um termo de compromisso das equipes, que elas podem, antes do campeonato, lógico, e antes da gente oferecer o projeto perante o governo, porque quando a gente apresenta o projeto, a gente já inclui o nome das equipes. Então, as equipes podem optar, apesar de que, no nosso regulamento geral e no regulamento específico, no regulamento geral e no regulamento específico, o que consta? Que
que as equipes aderem ao regulamento, né? Os direitos comerciais pertencem à federação e os clubes aderem a isso. E que as datas e horários dos jogos serão determinados pela federação. Isso já está em regulamento há 2 anos. Mas para minimizar qualquer tipo de dúvida, a gente está passando esse termo de compromisso, o clube vai analisar se assina ou se não assina. O recebimento da cota está condicionado à aceitação. No sentido de que, se ele quer participar do projeto, se ele quer receber a cota, ele está ciente de que se houver direito de transmissão vendido por alguma emissora para receber algum valor, ele tem que concordar com isso, né? Porque o que a gente não pode é receber a cota e depois não querer que a televisão vá participar. Porque hoje, se a gente pegar qualquer competição do Campeonato Brasileiro, a Globo marca o horário do jogo, né? E ela paga por isso. Um patrocinador paga por isso. Da mesma forma vai ser aqui, porque é assim que funciona, né? Aí, como eu estava até conversando ontem, né, Tess? A gente estava conversando sobre isso ontem. Se a gente fizer uma soma de renda dos jogos, na maioria das vezes não chega ao valor que o clube recebeu. Então, às vezes, o horário é ideal, 21h45 é um bom horário, às vezes não é, né? Para deslocamento, para tudo isso. Mas, às vezes, a televisão só tem aquela grade. E a gente precisa obedecer essa grade. Em relação a isso, já só ele falar aqui que ele pediu a palavra primeiro. Minha grande dúvida é, por que aqui no Maranhão a gente paga para transmitir os jogos? E não... Porque, em geral, a televisão paga para transmitir. Aqui a gente faz o inverso. A emissora recebe para transmitir. Por que isso? Por que essa dificuldade? O que a gente pode fazer para superar essa dificuldade? Mas a dificuldade, na verdade, eu enxergo como facilidade, né? Porque, veja só, uma televisão como a Globo, vou dar exemplo da Globo, ela tem o interesse de transmitir o Campeonato Brasileiro porque é lucrativo para ela. Então ela paga para o clube porque os patrocinadores pagam muito mais para ela. O valor que ela arrecada, com certeza, é muito maior do que ela paga, senão ela não pagaria, né? Então ela está lucrando com isso. Aqui, as emissoras de televisão não conseguem ganhar patrocínio suficiente para receber dinheiro e ainda pagar para os clubes. Isso é fato, né? Então, a forma que foi alcançada, uma forma plenamente legal, e a lei dá base para isso. A televisão ela não recebe basicamente para transmitir o jogo. O projeto ele consiste em quê? Divulgar a marca do campeonato, divulgar campanhas. Por exemplo, no primeiro ano, foi Maranhão Sem Violência, alguma coisa assim, né? Todo ano tem uma campanha vinculada. Então a transmissão é para vincular campanhas, vincular a marca do governo, da competição, e a partir daí divulgar os jogos, transmitir os jogos. Então não é receber para transmitir, é receber para divulgar campanhas, divulgar questões institucionais. Minha dúvida é, beleza, não tem dinheiro suficiente para transmitir os jogos e pagar por isso. Mas já que não tem dinheiro para transmitir os jogos e pagar por isso, qual é a forma que a gente pode conseguir para conseguir uma emissora que cobre o menor valor? Como é feita essa escolha? Porque ano passado foi a escolha de difusora. Foi feito algum tipo de licitação, algum tipo de processo transparente e público para que fosse escolhida a emissora com menos custos para desse orçamento que já é pequeno, para que sobrasse mais dinheiro para os clubes? Ano passado nós recebemos propostas da TV Guará e da difusora, e a proposta da difusora foi quase 3 vezes menos do que a proposta da TV Guará. Certo. Vamos corrigir essa informação que não foi bem assim. Aqui eu vou falar como diretor da TV Guará. Não foi bem assim. Havia uma proposta das 2 emissoras transmitir o campeonato e seria destinado um valor igual para as 2 emissoras. A TV Guará não aceitou porque está numa briga judicial com a federação pela manutenção do contrato, pela ratificação do contrato, na verdade, que foi pactuado entre as 2 partes anos anteriores. Então, assim, a TV Guará desistiu de fazer por não concordar em dividir a transmissão com a difusora. Foi exatamente, não foi enviada proposta, né? Houve uma proposta que foi o desenvolvimento do projeto conjunto entre a federação e a TV Guará. O Roberto assinou, eu acho. Isso. Só para Aí são versões, cada lado tem sua versão. Não tem dúvida, mas aqui não é um campo apropriado, não é um campo apropriado para discutir versões. Agora, aí fica bem salientado o que o senhor falou, doutor, que o termo de compromisso é exatamente para isso, né? Que antes da gente apresentar o projeto, vamos analisar as equipes que concordam. As equipes que não concordarem, elas não são obrigadas a assinar. Não terão o seu jogo transmitido e não terão participação da cota.
né? Não faziam parte do projeto. Porque a partir do momento que a gente faz o projeto e coloca X equipes... Não, só para esclarecer. Mas assim, é porque está partindo de uma premissa errada. A premissa não é que a equipe, ou eu vou participar e não vou receber a cota, eu participo. Todo mundo quer participar, é uma cota pequena, todo mundo precisa. A questão é que se escolha a transmissão que tenha menor custo. É só isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, quando eu digo todo mundo quer, a sua frase é perfeita. Todo mundo quer e todo mundo quer receber. Ponto. Essa é a verdade até aí. Aí a segunda parte da frase ela não é verdadeira porque quando o campeonato está acontecendo e a gente marca o jogo de acordo com a grade da emissora, vem a reclamação. E aí a gente vai fazer o quê? A emissora, você não vai transmitir nada, porque o clube não concordou. Aí a emissora não transmite, a emissora recebeu e não transmitiu. Então isso não pode. Né? Porque, eu vou dar um exemplo. Não, só para ficar não, porque a gente tem que esclarecer. O senhor é presidente do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa está no Campeonato Brasileiro da Série B. Sei lá, a Copa está pelo que é publicado, 5 milhões, 6 milhões, sei lá, da Série B. Não sei, 1 milhão, ou seja. Globo, aí, essa semana agora, o Premier mudou o jogo de 5 para 18h30. Aí vocês vão ligar, olha, não vou mudar não. Vai fazer isso? Não vai. Porque vocês já receberam as cotas. Vocês já receberam as cotas. Vocês não vão voltar atrás. Então, tá aqui a cota de volta e o jogo eu vou mandar meu horário. Não funciona assim. O senhor sabe disso. Desde que feito no caso. Aí eu lhe pergunto, em algum momento, aí só para dentro do prazo, obviamente, dentro do prazo legal. Dentro do prazo legal. Dentro do prazo legal. As circunstâncias da eleição da emissora passa até pela análise do proponente do projeto, só concluir, e de quem autoriza o projeto, que o projeto é autorizado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Esporte. Então tem a Sanchela do presidente da Secretaria de Esporte. Eu vi o presidente Sampaio sair e falar assim, olha, eu não faço questão de horário de jogo quando marca não, porque quem paga a minha folha é a televisão, tá certo. Só que é 6 milhões. Aqui o São José, entendeu como é o negócio? Pega 60, tira um bocado de coisa e fica não sei quanto. Entendeu? Entendeu como é o negócio? Mas assim, eu acho que se nós se unirmos, né, a federação que é a mãe, que é você, tem que proteger, a gente são vocês. Porque se você não proteger a gente, não vai proteger a gente lá fora. Né? Porque aqui um depende do outro. Se a federação está bem, os clubes têm que estar bem. Se o clube está bem, a federação vai melhor ainda. Entendeu? Então, quando chega nesse nível de Série C, Série B, Série A, a federação, que é a mãe, tem que estar aqui, ó, colada com a gente, nos apoiando em todos os sentidos. O representante do São José de Ibamar acampou a mesma ponderação levantada pelo representante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E eu vou registrar aqui que a federação, aqui pela mesa composta por mim e por nós e demais, vamos levar a presidência exatamente o que vocês estão falando. Existe um artigo no regulamento desse ano que prevê, em caso de patrocínio do campeonato, a federação cobriria os custos das viagens dos clubes. Gostaria de saber se esse patrocínio é geral ou é específico para essas viagens. Ou se esse geral já do Estado já cobriria. Eu estou aqui com o regulamento, eu não estou vendo, mas você sabe qual é o artigo? Acho que 42 ou 46. 42 ou 46. O 42 ou 46 fala de arbitragem, seria isso? Arbitragem. Não, mas é na parte de Situações finais. Situações finais? Antes. Na hipótese de não haver patrocínio para o campeonato, será de exclusiva responsabilidade do clube que atuar como visitante arcar integralmente com todas as despesas de transporte, hospedagem, equipagem e alimentação necessárias para a disputa de seus jogos, salvo se a FMF oferir patrocínio para custear tais cargos. Isso. Esse patrocínio é específico, esse já do Estado, ele já é um outro específico, seria um outro específico. Tipo assim, vendeu placa de publicidade e tal. Quer que eu registre a pergunta? Pode. Okay. Porque o artigo 46 fala na hipótese de não houver patrocínio. Mas o governo do Estado, através do projeto de incentivo, é uma forma de patrocinar o funcionário para a divulgação de marcas. Então, assim, que fique claro isso, porque na verdade é um montante que até que cobriria essas despesas caso fosse dividido ali. Melhor, aliviaria muito ali a despesa dos clubes visitantes, que tem que digitar de montamento. Então, eu vou fazer ênfase na tua pergunta, como que foi ponderado com os outros colegas, no sentido de vir mais dinheiro para os clubes. Isso, Batista. Não, você já passou no PT. É o seguinte, com relação a esse procedimento do projeto, ele poderia ser inverso.
Eu acho que no momento que a federação fechasse a parceria ou a situação com a emissora, ela deveria reunir os clubes e dar a ciência de tudo que passou. Porque jamais teria confronto. Já recebeu não sei quantos. Isso acontece é porque a federação não tem o hábito, não teve o hábito, de divulgar as condições Mas quem entende bem. Por exemplo, o exemplo que ele deu aí, que a gente conversou sobre o Campeonato Brasileiro, né? É uma negociação lá, clube, emissora, geralmente. Ou então emissora, CBF, clube, aquela coisa junto. Aqui o que acontece? Um projeto que é apresentado ao governo do Estado, ele analisa e autoriza ou não. E nesse projeto já tem que constar todo mundo. Tá entendendo? Por exemplo, são 8 participantes. Qual é o valor de cada participante? Isso já faz parte do projeto. O governo analisa, autorizou, emite o certificado de mérito esportivo. Está entendendo? Ou seja, então para chegar ao nível do projeto, a gente não tem como fazer o projeto e depois voltar para discutir. A discussão é anterior. Ainda no que traz as transmissões, né? Deixa eu botar aqui, volta aqui para as transmissões. Só porque assim, tem uma coisa que pode soar, está soando dúvida. No começo diz que 80% dos direitos de transmissões, os direitos de transmissão serão destinados aos clubes e 20% à federação, que é mantenedora, que administra os direitos. Né? Certo. Beleza. Aí quando vai para essa parte da transmissão do Campeonato Maranhense com patrocínio do governo do Estado, não está respeitando esse critério de 80% dividir entre os clubes. Eu queria para a gente tentar achar uma forma de tentar, né, dar uma unidade nesse discurso, porque acaba ficando dúbio de um lado e do outro. Perfeito. Como é que vai ser o correto, se vai ser aplicada essa lei dos 80%, esse artigo dos 80%, que seria destinado aos clubes, né? Ou se vai manter o critério que não está no regulamento com relação ao patrocínio do governo do Estado. Qual o critério? Qual o critério de rateio, né? Isso. Porque no regulamento da competição prevaleceria. Se o acordo. É porque o seguinte. Se o que diz no regulamento. É porque esse artigo do regulamento ele fala sobre o patrocínio se tiver um patrocínio direto de transmissão. São situações diversas. É situação diversa. Aqui a gente está vivendo. A gente está vivendo o contrário, a gente está pagando. O regulamento trata, se uma televisão chegar, eu quero transmitir o campeonato, quero pagar por isso. Aqui, lei de incentivo, é a transmissão para a divulgação de campanha, a divulgação da competição. Né? A gente paga para a televisão porque uma das obrigações da lei de incentivo é transmitir para a televisão. Exatamente. E tem esse só um minutinho também, aí está a incongruência, porque assim, é uma coisa diferente, mas na hora do clube ser responsabilizado é como se fosse o direito de transmissão. Ele é obrigado a cumprir o direito de transmissão, que versa no regulamento, mas na hora do recebimento coloca uma outra cláusula de patrocínio de lei de incentivo. Então, assim, acho que tem que se buscar uma unidade nesse discurso, nesse rebate, e também ficar todas claras para não ter mais nenhuma dubiedade nisso, entendeu? O representante do Motoclube indagou qual o critério de rateio prevaleceria, se o que diz o regulamento específico da competição, com relação à porcentagem de 80% para os clubes, ou se prevalece a forma de rateio de cotas da lei de incentivo. No uso da palavra, o presidente da reunião ponderou que são situações distintas, sendo que a forma de rateio de 80% para os clubes e 20% para a FMF diz respeito a patrocínios diferentes. No entanto, a FMF buscará formas mais transparentes para proceder com o citado rateio. A equipe do Santa Quitéria teve uma dificuldade, aí não vou entrar no mérito do porquê, né? Acho necessidade de registrar isso? É só um resumo. Uma dificuldade junto à Prefeitura de Santa Quitéria para conseguir o estádio para mandar os seus jogos. Na verdade, dificuldade não, houve uma negativa. Né? Então, o que acontece? O Santa Quitéria está firmando uma parceria com a Prefeitura de São Mateus para mandar os seus jogos na cidade de São Mateus, e São Mateus já disputou agora a Série B com o Juventude. Né? É um estádio acanhado, mas arrumado. Né? A gente esteve lá, verificou, campo de jogo muito bom, gramado. E um aspecto positivo para as demais equipes é a proximidade. Enquanto Santa Quitéria é mais de 350 quilômetros, né? São Mateus dá menos de 200. Então, até o deslocamento no mesmo dia, jogar e voltar, né? É possível, menos desgastante. Então, assim, foi feito o pedido para a Copa FMF, não contempla ainda a Série A, mas estamos considerando como se fosse, né? A princípio. E eles tinham dado a entrada no ofício e a gente condicionou a anuência da Prefeitura, que não tinha vindo ainda. Né? E hoje a gente recebeu um ofício com a anuência do prefeito do município de mandar os jogos lá. Tá? Essa é uma situação. A outra situação é a equipe de São José de Ribamar. Tá?
A equipe de São José de Ribamar, desde o ano passado, o estádio foi interditado, tem o risco de cair lá uma marquise. Não sei como é que está a situação de gramado, nada hoje em dia. Então, o que acontece? A equipe de São José de Ribamar está ingressando com ofício também, pedindo para mandar seus jogos na cidade de Rosário. Tá? Tradicionalmente, a equipe de São José de Ribamar, até 2017 para trás, jogava em São Luís. Né? Mas isso gerava dois problemas para a gente. Primeiro, inversão de mando de jogo. Então, São José de Ribamar é de São José. Se ela vai jogar com Sampaio, ou com Moto, ou Maranhão, no Castelão, com o mando dele, São José, ele está invertendo o mando, porque não é o domicílio dele. Então, isso já do ano passado a gente impediu isso aí. Porque isso acaba que gera um benefício para essas três equipes, né? Moto, Sampaio e Maranhão. Eles estavam jogando na sua casa, no mando que não era deles. Isso até o regulamento geral proíbe essa inversão de mando. Tá? Então, Rosário entrou com esse ofício, solicitando a ida para Rosário, mas até esse momento está na mesma situação de que estava Santa Quitéria, ou seja, está faltando a anuência da prefeitura. Vindo a anuência... não digo assim, a nossa... Calma, Zé, vai cair aí. O Nilzinho Santos vai estar o quê? A informação que eu recebi do supervisor da Sendel é que o Nilzinho Santos vai estar pronto lá para, salvo engano, fevereiro ou abril, eu não me lembro, ele falou uma das duas datas. Então, para início de estadual não dá, né? Mas tomara que antes do estadual acabar dele. O início da competição está marcado para 19 de janeiro, com relação à tabela, formato da tabela. Ano passado, nós utilizamos um critério, vários critérios na verdade. Vários considerandos. Vários considerandos, levando em consideração o quê? Históricos das partidas de 2015 até 2017. Quem estava aqui lembra. Fizemos esse recorte. Fizemos levantamento de mandos de campo. Quilometragem. Qual foi a equipe que mandou mais jogo contra esse, contra aquele? Quilometragem percorrida pelas equipes. Disputa de campeonato paralelo. Quem estava em competição regional, quem estava em competição nacional. Então tudo isso foi considerado na competição anterior. No intervalo do primeira reunião para a segunda reunião, a equipe do Motoclube entrou com um documento, né, questionando a tabela, o critério, né, de formulação da tabela e propondo o sorteio. Né, sorteio dos mandos e aquela situação toda. Nós da federação, por coerência, por bom senso e por continuidade do nosso trabalho, entendemos o quê? Em reunião da diretoria. A gente acertou no critério do ano passado, então a gente deve seguir o mesmo critério esse ano. Certo? Com relação ao quê? Histórico de mandos, inversão de mando, quilometragem percorrida, quem está em competição nacional, quem não está. Por exemplo, quem estava ano passado? Sampaio, Cordino, né? Estava nas duas. Porque ano passado a Copa do Nordeste não era vaga no ranking, né? Então era Sampaio e Cordino. Os demais não estavam. Então, lógico, se o Cordino vai viajar, o Sampaio vai viajar, eu tinha que adequar a tabela com relação a isso, né? Até porque se vocês jogam no meio de semana, as demais equipes, vocês só vão jogar no meio da outra. E eles vão jogar no fim de semana, viajando e coisa não. Esse ano a situação acontece o quê? Com o Moto e com o Sampaio, né? E com a Imperatriz, no caso da Copa do Brasil, mas ela é lá para fevereiro já, certo? Então nós, por coerência, e porque a gente entende que é o mais correto e o mais justo, manter o critério. Pensamos em manter o mesmo critério. Mas nós estamos colocando na votação para vocês. Porém, trouxemos para vocês. Ou seja, se mantém isso. Se vocês entendem que ano passado a gente acertou, pensamos assim, se ano passado vocês pensam que a gente acertou em fazer a tabela com esse formato, observando quilometragem, observando o mando de campo, observando os clássicos, né? Rapidinho, só para concluir. Observando os clássicos, observando competições nacionais, então a federação acertou no ano passado, nós mantemos o mesmo critério esse ano. Se vocês entenderem que nós erramos, como por exemplo na época o Motoclube entrou com esse documento que estava errado e propôs o sorteio, vocês se manifestem e a gente faz o sorteio e depois elabora a tabela. Então foi isso que nós sabemos. A nossa proposta é manter a nossa coerência. A gente tem que ser coerente. Se eu não passar isso... Está naquelas células que a gente falou da inversão dos mandos, né? Não, pois qual é a questão do mando? Por exemplo, ano passado, a Imperatriz recebeu o Moto, recebeu o Sampaio. Não, recebeu o Moto e o Sampaio. E veio jogar com a Imperatriz aqui. O MAC aqui. Isso. Então esse ano o que vai acontecer? O Imperatriz... Sugestão nossa. Sugestão nossa. Inverte. O Imperatriz vem jogar com o Sampaio e vem jogar com o Moto. E nosso interesse é de incluir a Imperatriz
como sendo um clube nacional. Ano passado já foi assim, Isso. né? Os quatro times que tem mais o apelo de público. Exatamente. Enquanto isso, o Sampaio teve um mando contra o Moto. Esse ano o Moto tem um mando contra o Sampaio. O Maranhão teve um mando contra o Sampaio. O Sampaio vai ter um mando contra o Maranhão. Ano passado o Moto teve um mando contra o MAC e o MAC vai ter um mando contra o Moto. A nossa sugestão é de inversão dos mandos. Fala dos menores também. Calma, eu quero afobado. Eu não estou conseguindo nem salivar, tu já está fazendo a pergunta. A minha boca está fechando para falar Sampaio, tu já está fazendo a pergunta. Então o que acontece? Quando eu estou falando primeiro de clássicos, tá? Clássicos. Esse é o primeiro critério. Até porque os clássicos envolvem 3 equipes da mesma cidade. Isso. Então quando eles jogam entre si, é mandante ou é visitante, primeiro, não tem viagem. Então não tem um desgaste de viagem. Segundo, a renda, pelo regulamento, é dividida, né? 50-50 ou 60-40. Então é benefício para as equipes. Então é um tratamento diferenciado. Primeiro assim, acho que não... O Moto, né, vai optar pela manutenção do regulamento que foi feito ano passado. Rapidinho aí, a reunião está acontecendo ainda, tá? Vamos ouvir. Vai optar pela manutenção do regulamento do ano passado e inverter os mandos de campo, como a gente já veio conversando hoje, que é o mais sensato. Mas só discordo um pouquinho do vice-presidente, que não é questão de concordar com o acerto. Acho que vale a experiência do ano passado. Foi mal interpretada por alguns clubes, acho que o Moto também, por ter sido prejudicado no deslocamento, enfim, ficou uma coisa clara ali que prejudicou o Moto naquele momento. E nós superamos. Então, assim, eu acho que o mais correto seria a manutenção da tabela, do regulamento, né, e inverteria os mandos de campo com a inclusão do Pinheiro, que subiu no lugar do Bacabal. Né, e a gente seguiria, ano que vem, uma outra história, uma outra discussão, a gente pensa no novo regulamento, né, no novo tabela. Os critérios foram objetivos e foram fundamentados. Houve uma proposta na época, só que em momento inoportuno. Por quê? Porque o regulamento ele é publicado e ele pode estar sujeito à contestação, correto? A tabela não. Isso aqui é ponderado. A tabela não. Então, naquele momento, a contestação do motoclube foi extemporânea. Porque ela foi durante o período de contestação de regulamento, mas que tabela não faz parte. Este ano, nós resolvemos manter o mesmo critério, tanto que o documento está pronto na mão de vocês, né? A gente não está criando nada, a gente seguiu o mesmo critério que já está na mão de vocês, mas, como hoje, agora, é o momento oportuno, porque a gente tem que publicar o regulamento junto com a tabela. Exatamente. Como diz o regulamento do torcedor, o Estatuto do Torcedor, essa discussão tem que acontecer agora. Hoje. Porque se amanhã o clube disser, não, está errado, eu quero sorteio, se tornou extemporâneo. Está entendendo? Então esse é o motivo do debate hoje. E a nossa proposta e o nosso entendimento. Mas abrimos para outras propostas e outros entendimentos para serem debatidos. Essa é a situação. Ele pode falar aqui, Anderson? Pode falar. Você falou de inverter os mandos, né? Aqui os mandos entre as equipes, os clássicos que eu falei. Os clássicos. Mas aqui na tabela que eu estou vendo aqui, em relação ao São José, que não é clássico, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui São José e Sampaio. Está aqui, né? São José e Sampaio na primeira rodada. Aí vem São José, Sampaio e São José. Aí Sampaio e São José. Aí tem Maranhão, São José e Maranhão. Aí a gente tem Moto fora, né? Já tem o Sampaio, tem o Moto, tem mais de Imperatriz fora. A gente jogou lá no ano passado. Só veja só. Se tu for aí no anexo 2, vai ver aí no anexo 2, por favor? É a penúltima página. Anexo 2. É a penúltima página. Previsão de distância a ser percorrida por equipes. Achou aí? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse quadro aqui. Se tu fores analisar, tu está fazendo somente 2 viagens. Tá? Tu está indo para Imperatriz, porque, veja só, tu está fazendo 2 viagens. Tu está indo para Imperatriz e para São Mateus. Só tem 2 equipes que fazem 2 viagens, que é o São José e o Maranhão, que fazem 2 viagens. Porque existe a diferença, ele tem que concordar com a gente, uma diferença entre viagem e ser visitante. Porque aí vai no anexo 4, que é no anexo 3, que é outra folha. Na outra folha aí, vai.
Eu botei uma legenda exatamente para vocês visualizarem isso. Mandante é o M, visitante com viagem e visitante sem viagem. Porque, por exemplo, se o São José ele é visitante com moto, ele não viajou, isso é menos custo. Se ele é visitante contra o Sampaio, isso é menos custo de viagem. Então, viagem, tu tem duas. Tu vai jogar aqui, tu tá jogando dentro da ilha. Que menos faz o Não, só para completar. Aí, eu fiz esse anexo 3 colocando as 7 rodadas, e se tu analisar, aí eu digo, na minha visão, o São José é o time mais beneficiado. Eu estou dizendo isso. Sabe por quê? É o melhor beneficiado que... Analisa comigo o item 3 aí, o item 3. São José, tu faz 2 jogos fora viajando. Depois tu faz 3 jogos seguidos como mandante. Aí tu faz uma viagem e o último jogo tu faz com deslocamento, sem deslocamento, e depois tu faz o último jogo viajando. Ou seja, tu faz 4 jogos seguidos sem viajar. Então, na hora de formular a tabela, a gente não tem como fazer uma coisa igual para todo mundo. Não tem como. Mas na minha visão, o São José está numa situação beneficiado. A proposta do Moto é que se mantenha a tabela literalmente do que foi feito ano passado. Certo. Obedecendo a data, assim, as aberturas dos jogos, por exemplo. O que prejudica a gente aqui? A gente joga dia 17 contra o Altos, na Copa do Nordeste. No dia 20 a gente sai para jogar contra o Pinheiro em Pinheiro. Sendo que no ano passado, nossa primeira rodada, nós viajamos para o Imperatriz. Então, o mais correto seria o Moto enfrentar a Imperatriz aqui logo no primeiro final de semana da abertura do campeonato, até como jogo festivo, acho que o campeão e vice ali disputando a primeira abertura, seria até um atrativo até de público, né? Seria um atrativo até de público para todo mundo, Moto Imperatriz na abertura do campeonato, que seria o mais correto, porque o Imperatriz e Moto abriram o campeonato no ano passado. Assim, porque ficando aqui, a gente viaja para jogar em Pinheiro, e já no dia 23 pega no meio de semana o Imperatriz. Então, assim, vai ficar muito apertado para o Moto, até que a gente localmente viaja. Então, a proposta do Moto, só para registrar, a proposta do Moto é manter o mesmo critério do ano passado, com a inversão de todos os jogos do ano de 2018, fazendo a mudança apenas de Bacabal para Pinheiro. Aí se adequa alguma data final de semana, como o vice-presidente falou, que tem que adequar alguma só para registrar o pedido, não estou fazendo nada. Claro, só fazendo as observações. Primeiro, o jogo Moto Imperatriz aconteceu, porque a nossa prática, desde o ano passado, é fazer a abertura do campeonato, na medida do possível, não necessariamente o primeiro jogo, mas na primeira rodada, o campeão de cada divisão. Então, ano passado, o Sampaio enfrentou o Bacabal, que tinha sido campeão da Série B, não enfrentou no primeiro final de semana, porque ele tinha jogo da Copa do Nordeste, então ele jogou na terça-feira seguinte. E esse ano o Moto foi campeão da Série A e o Pinheiro foi campeão da Série B. Então, por isso, Moto e Pinheiro na primeira rodada. Essa é a justificativa. Segundo, como eu falei, nós temos 6 clássicos em 7 rodadas, certo? O que a gente optou fazer? Não fazer nenhum clássico, que está nas notas explicativas aí, na primeira rodada. Porque a primeira rodada de campeonato é um início de competição, os times ainda estão desenferrujando, e para encarar um clássico na primeira rodada, a gente pensa que não é o apropriado. Mas esse ano foi assim, né? Sim, por questão de distribuição da tabela. Segundo ponto. Outro pensamento que nós fizemos, Sampaio joga pela Copa do Nordeste no dia 16, na quarta-feira, fora, contra o Ceará. E o Moto joga em casa contra o Altos. Ou seja, o Sampaio vai estar vindo de uma viagem e o Moto vai estar em São Luís, o jogo contra o Altos. Então o que acontece? Na primeira rodada do estadual, o Sampaio joga em casa, para ele não ter 2 viagens seguidas, e o Moto joga fora contra o Pinheiro, já que ele jogou a primeira rodada, só para todo mundo entender, se não se ficou claro, o amarelo é a Copa do Nordeste, tá claro, né? E o verde é estadual e o azul é a Copa do Brasil. Eu não entendi, que eu sou daltônico. Então o que acontece? Porque se a gente coloca o Sampaio saindo para jogar contra o Ceará, a gente não, é CBF, e depois o Sampaio saindo para jogar fora no estadual, eram 2 jogos fora, 2 viagens. Então a gente pegou quem ficou em casa, joga fora, e quem jogou fora, joga em casa. Essa foi a nossa linha de raciocínio. E até porque é o seguinte, a gente só tem um Castelão aqui. A Secretaria de Esporte não quer liberar jogos no Castelão com intervalo de menos de 24 horas. A gente teve o maior problema agora para marcar seletivo, Série B do Sampaio e Copa do Nordeste Sub-20 do Moto Sampaio. A gente teve que botar o jogo do Mike no seletivo na segunda-feira, a Copa do Nordeste Sub-20, o Moto Sampaio vai ser na quarta, para sair do final de semana. Então, se o Sampaio jogou com o Ceará na Copa do Nordeste,
ele vai jogar em casa pelo estadual, Castelão. Só tem esse estádio. Então não tem como fazer um modo também nesse mesmo final de semana no Castelão. Nem no sábado e muito menos no domingo, porque não vai dar para fazer um jogo para eliminar do outro. Então esse é o motivo da construção da tabela. Vamos colocar em votação se os clubes aprovam essa tabela conforme está sendo publicada hoje. Tu mantens ainda a ideia de fazer literalmente o inverso do ano passado. Seria isso? Não, mas é isso, só lembrando. A tabela como está apresentada aí... Não, a tabela como está... A tabela como está apresentada, ela não é literalmente o inverso do ano passado. É, mas ele quer isso, não, literalmente. Ela é literalmente nos clássicos, mas nos outros jogos ela não está literalmente. Exatamente, ele quer... A proposta é para ser literalmente. Ok, a inversão do modo dos clássicos. Uma outra dúvida aqui também, né? Não sei se pode mudar. No dia 10 de fevereiro, né, tem modo Sampaio, campeonato estadual, né? E já no dia 17 também modo Sampaio. Isso. Não sei se seria o caso aí com o representante do Sampaio, da gente tentar jogar o clássico no estadual mais para frente, até para questão de bilheteria, de renda. Isso foi pensado, né? Isso foi pensado, mas esbarrou em duas coisas. A outra data que sobraria, porque antes, no começo do campeonato, penso que seria ruim também o modo Sampaio logo no início do campeonato. Logo após essa data, não dá porque o modo joga no dia 2 de... E até é bom o modo ver isso aí junto à CBF. Dia 2 de março, o modo jogar aqui em São Luís contra o Santa Cruz, Copa do Nordeste. E isso geralmente gera problema com policiamento. Carnaval, é sábado de carnaval. É bom o modo já conversar isso aí com a PM, para ver se vai dar suporte, ou então com a CBF para alterar essa data aí. Então, fora esse domingo que está marcado, dia 10, só sobraria a última rodada. Né? Só sobraria a última rodada, que é no dia 10 de março. A última rodada da primeira fase. Por que não colocamos nessa data? Porque pensamos que no dia 10 de fevereiro está uma data neutra para os dois. Né? O máximo que pode acontecer é se o modo jogar na primeira fase da Copa do Brasil, que é na quarta-feira anterior. Mas a CBF não marcou ainda. Mas no dia 10 de fevereiro, de março, já tiramos daí, por quê? Porque no dia 7 de março, quinta-feira, o Sampaio joga com o Náutico lá em Recife. E aí haveria reclamação do Sampaio de fazer esse deslocamento de Recife na sexta-feira para pegar o clássico domingo. Nesse caso, então preferimos colocar ali antes para poder ser uma data neutra de viagem, de deslocamento para todo mundo. Nesse caso, o intervalo está ok. Tranquilo. Não, é ausência... O problema são dois clássicos seguintes. Mas é ausência de data mesmo, é ausência de data. Porque se a CBF não ocupasse as datas do Copa do Nordeste, seria outro dia. Pessoal, só uma coisa aqui. Em relação a esse início de campeonato de Sampaio, queria saber se teria como fazer alguma alteração aqui, porque a gente está aqui 5 jogos em 14 dias, sendo que deles a gente viaja tanto para o Ceará quanto viaja para o Barra do Corvo, certo? Então, queria saber se teria como folgar pelo menos um desses jogos. Doutor, eu acho difícil porque, assim, é o ônus de 2 competições, né? E, infelizmente, como eu falei, a CBF ocupar fins de semana, porque, veja só, acompanhando aí, você joga o 16, né? Joga 16. Aí joga 20. Aí vocês vão jogar 23. Aí 26. Aí 26, aí não tem como empurrar o fim de semana porque você joga o Copa do Nordeste. Aí 30. Aí joga 30. Aí depois você já joga 2. Copa do Nordeste. Entendeu? Então assim, aí depois vocês já jogam. Aí vocês vão folgar uma semana. Lá em fevereiro vocês vão folgar uma semana. Até o clássico contra o Moto. Tá entendendo? Então a gente não tem como jogar esse jogo para vocês no fim de semana, porque vocês vão ter Copa do Nordeste seguidamente aí. Esse é o problema. A folga de vocês vai ser na primeira semana de fevereiro. Não tem como colocar nada para o dia 7 de fevereiro, aqui, porque a gente vai jogar com o Moto no dia 10, mas é aqui em São Luís. No dia 7 só tem Maranhão e São Luís. Eu digo assim, como eu falei, isso aqui é uma tabela base. A gente pode trabalhar isso aqui. Por que eu não coloquei dessa forma? Porque eu corri o risco de colocar e vocês chegarem aqui e dizer: não, mas a gente vai jogar no meio de semana e final de semana tem um clássico com Moto. E o Moto vai estar... Não, é o que eu pensei. Sim. E o Moto vai estar parado a semana todinha. Então, assim, tudo é uma variante. Agora, se vocês fazem um pedido, aí eu altero com base no pedido de vocês. Tá entendendo? Agora, se eu boto... Eu procurei preservar o período anterior ao clássico para poder que as duas equipes cheguem inteiras na competição, no clássico. Agora, se vocês optarem por empurrar mais para frente, é um pedido de vocês. Melhor é mais descansado para a Copa do Nordeste. Como voto Sampaio? Sorteio ou manutenção na tabela dos critérios do ano passado? Manutenção. Sampaio, manutenção. Como voto Imperatriz?
Levando em consideração que o critério do ano passado, o Mota se sentiu prejudicado e foi campeão, o Imperatriz também está se sentindo prejudicado, porque vai ser campeão. Já vai ser campeão. Então o prejudicado sempre é campeão, né? São José de Ribamar como voto. Ano que vem vai ter uma fila de gente pedindo para ser prejudicado. Eu não vou votar não, vou deixar como... Abstenção. Abstenção. Obrigado. Pensei que ele ia Vamos votar dizer que Pinheiro. estava prejudicado também. Pinheiro. Sorteio ou manutenção dos critérios? Não, a manutenção dos critérios. Agora eu queria fazer uma observação com relação aos Jogos do Pinheiro no mês de fevereiro, porque existe um lapso de tempo aí, uma distância muito grande dos jogos, né? O Pinheiro joga aqui no dia 9, Imperatriz e Pinheiro, depois só vai até 24. Então, eu ia sugerir que essa data de 24, que é São José e Pinheiro, viesse para o dia 16. Isso. É só para te esclarecer, Paulo. Por que eu fiz dessa forma? Porque sempre procurando casar a rodada de todo mundo próximo. Mas como eu falei, aqui tem datas de Copa do Brasil que você não tem nada a ver com isso. Então a gente pode trabalhar isso depois. É uma tabela base para a gente ter uma noção geral. Porque se eu começo a espalhar um jogo antes, um jogo depois, a gente não sabe nem que rodada está. Então eu procurei concentrar as rodadas e depois a gente trabalha essas datas de acordo com a conveniência de cada um. Sem problema nenhum. Se quiser colocar no período do carnaval. Doutor Macedo, como volta o Mac? Basicamente pela manutenção do Muito obrigado pela deferência. Seria a possibilidade de colocar o jogo de Sampaio e Maranhão para o fim de semana, então na terça-feira. Qual é a rodada? Você está com um mês aí, pelo menos? Só para ajudar aqui a facilitar. Aqui, 7 de fevereiro. 26 e 27. Esse jogo a gente esbarra no problema do... Assim, por que eu fiz a tabela dessa forma? Pela reunião que eu tive na CEDEL. Né? Porque, por exemplo, a gente pode botar isso para um final de semana anterior, dia 16. Não, 16 não dá, porque o São Paulo joga com o ano. Posterior, por exemplo. Aí vai para março. Não. A gente pode alterar, por exemplo, esse jogo vem para o dia 23 de fevereiro. Né? E essa rodada do dia 23 vai para o dia 26 e 27. A gente pode fazer essa alteração. Para procurar sempre jogar um clássico no fim de semana. Tá? Até porque seria uma boa que esse fim de semana não tem nenhum jogo na capital. Então seria um jogo acontecer na capital. Posso pedir para o amigo já fazer esse registro oficialmente? Para que venha a gente passar. Agora não, mas pode ao longo da semana, faz um ofício e faz o... Como vota Santa Quitéria? Santa Quitéria, manutenção. Gordino, manutenção. Então vou registrar, já registrei Pinheiro. Nós esperamos que o Campeonato Maranhense 2019 seja um pouco mais organizado e também um pouco mais competitivo. Até porque em 2018 ficou um campeonato, eu diria assim, um pouco devagar, mas agora nós estamos com mais expectativas e esperamos fazer um bom campeonato em 2019. Vai aproveitar já o seletivo já para manter alguns atletas, é isso? Isso, o seletivo é o que nos vai dar uma oportunidade de retornar o MAC a uma competição a nível nacional. Então, nós temos que fazer um time mais competitivo para que nós possamos colocar o Maranhão no lugar de destaque, no lugar onde ele sempre merece estar. O presidente do Motoclube aqui já não estava muito satisfeito com a tabela, mas preferiu, né, Natanael, pela manutenção, né, da forma dos critérios aí estabelecidos ano passado. Vamos dizer que melhorou 70%. Tem que ajustar uns 30% ali, mas a gente vai tentar junto aí a direção de competições, até a presidência vai tentar ajustar essas datas aí, até porque não continuou o Moto jogando fora contra o Cordino. Nós jogamos lá em Barra do Corda ano passado, então o mais correto seria o Cordino vir jogar com Moto e a gente ajustar isso aí. Então, mas pequenas coisas já melhorou bastante. Aproveita e solta um furo aí, contratados. O elenco está 95% montado, né? Já a gente vai começar, está na fase de assinar contrato com todo mundo, né? Até para não gerar especulação, até para a Imperatriz aí não escutar e não estar contratando. É nesse clima descontraído que a gente espera continuar no decorrer do ano. A mulherada do futebol fica por aqui. Se inscreve no nosso canal e se você é empresário, divulgue a sua marca aqui no canal de esporte mais visto no Maranhão.